Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Olá a todos que nos escutam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicast, o podcast de jornalismo da Universidade Guarulhos. Eu sou Yasmin Abud Camelo. E eu sou Edilene Tenório. Olá e obrigada a todos que nos escutam. Hoje nosso tema é a Síndrome de Burnout, conhecida também como Síndrome do Esgotamento Profissional, condição que foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional. A OMS já indicava a inclusão dessa síndrome como doença ocupacional desde 2019, mas apenas em janeiro de 2022 a condição passou a valer com a vigência da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-11. A Organização Mundial da Saúde define a síndrome como resultante de um estresse crônico associado ao trabalho que não foi administrado de forma adequada. E segundo a OMS, há 3 características que compõem a doença. A primeira delas é a sensação de exaustão ou falta de energia. A segunda são os sentimentos negativos, o cinismo ou a distância em relação ao trabalho. E a terceira é a sensação de ineficácia e a falta de realização. Para entender mais sobre esse assunto, convidamos o psicólogo especialista em análise do comportamento, Jamerson Nascimento, a gestora de recursos humanos, Deise Rodrigues, e Clebson Barbosa, ex-diretor de uma escola do ramo de idiomas, que vai falar sobre como foi vivenciar a síndrome de burnout depois de anos de carreira. E para começar, nosso primeiro convidado é o psicólogo Jamerson Nascimento. Olá, doutor. Você pode explicar o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, como síndrome, é um conjunto de sintomas. Inicialmente, e vocês vão inclusive encontrar na maior parte da literatura, que a síndrome de burnout é uma síndrome especificamente alocada no trabalho. É reconhecida agora pela OMS como uma doença ocupacional. Ela diz respeito à exposição contínua ao estresse dentro do ambiente de trabalho. É como se a gente tivesse avançado uma etapa. O estresse contínuo, a exposição do trabalhador a esses níveis relativamente altos de estresse podem desencadear a síndrome de burnout. Ela se caracteriza principalmente por esse esgotamento, uma sensação de fadiga contínua. É como a própria tradução, do burnout, é como queimar. A pessoa ela se esgota, ela perde tudo aquilo, toda aquela energia que vinha constante, que vinha crescente. E quais são os principais sintomas que aparecem quando uma pessoa desenvolve essa síndrome? A gente tem 3 grandes grupos principais que você vai achar em grande parte, eu diria em quase toda a literatura sobre a síndrome de burnout. O primeiro deles é uma exaustão emocional. A exaustão emocional é diferente do cansaço. Uma coisa é você, por exemplo, numa rotina de trabalho, final do dia ou final da semana, chegar em casa e falar que, estou cansado, porque trabalhou muito, porque teve muita coisa para fazer, porque o corpo não dormiu bem, você não descansou legal, fisicamente você está cansado. Mas você também pode chegar no final do dia, no final da semana, fisicamente bem, mas não ter cabeça para mais nada. Você está emocionalmente cansado, emocionalmente exausto. Dá uma sensação meio ambígua. Uma sensação de que dá para fazer mais, só que você não tem energia para fazer mais. E a gente tenta dormir, tenta apagar um pouco, dorme algumas horas durante a noite, e no dia seguinte essa exaustão ela não passa, ela continua. O segundo ponto é despersonalização. Essa despersonalização nada mais é do que uma mudança muito grande na forma como as pessoas se comportam em relação ao outro dentro do trabalho. É muito legal a gente pensar que inicialmente a síndrome de burnout ela era muito citada dentro de ambientes que eram para o trabalho que exigia relações interpessoais, como se você perdesse a capacidade de ter empatia pelo próximo. Você passa a tratar mal as pessoas ao seu redor, você passa a não se importar, que você passa a tratar o próximo como um objeto. O último ponto é uma insatisfação constante, uma sensação de que o que você está fazendo não é certo, de que você está fazendo não é legal, não é bom, de que aquilo não produz bons resultados, de que o seu trabalho não é o suficiente. E isso geralmente não é em relação ao outro, geralmente é em relação à própria pessoa. O meu trabalho não é o suficiente. Há alguma profissão que possui maior tendência em causar o burnout aos profissionais dessa área?
Sim, eu fiz uma revisão em 2018 e as profissões que mais tinham a prevalência da síndrome de burnout eram profissões da saúde e da docência, né? Eram professores, justamente por esse intenso contato interpessoal. Então, são profissões que elas estão mais passíveis do desenvolvimento da síndrome de burnout. Eu diria que são pessoas, são profissionais que deveriam ter um pouco mais de cuidado no trato das pessoas, no trato do seu trabalho e principalmente na organização em que você está trabalhando, né? Porque a gente pode olhar que a síndrome de burnout, ela não é porque o funcionário quis. Ela fala, não, o funcionário quis ser assim, então ele foi. Por vezes é uma questão organizacional. A empresa exige que você trabalhe tanto assim. A gente ouviu o psicólogo especialista em análise do comportamento, Jamerson Nascimento. A área da educação é um dos setores mais afetados pelo burnout. Agora vamos conversar com Clebson Barbosa. Ele é ex-diretor de uma escola do ramo de idiomas, onde trabalhou por 15 anos e vai falar como foi vivenciar a síndrome de burnout. Olá, Clebson. Você pode falar como foi sua trajetória até desenvolver a síndrome de burnout? Eu trabalhei numa escola, no ramo de idiomas. Eu entrei nessa empresa com 18 anos. Eu aprendi muito lá. Depois de 6 meses já fui promovido. Eu virei líder da equipe, virei líder de recepção. Nessa liderança eu aprendi muito, eu ensinei bastante. Passaram-se alguns anos, eu fui promovido novamente, eu fui promovido a gerente de uma unidade. Começamos uma unidade do zero, aí fiquei mais 5 anos trabalhando como gerente. Depois disso, eu virei diretor de uma unidade. Trabalhei durante 5 anos como diretor, dando um total de 15 anos na mesma rede, na mesma empresa. Só que os meus últimos 3 anos na empresa foram anos bem desgastantes para mim. Foi onde eu comecei a perceber que eu não estava legal, que eu tava ficando doente. Para mim foi um processo bem difícil. Eu comecei a perceber algumas coisas, como por exemplo, falta de sono, eu não conseguia dormir direito por excesso de preocupação. Meus cabelos começaram a cair, eu fiquei extremamente cansado, eu fiquei mal-humorado. Foi só o início do processo que eu percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo comigo. Porém, eu gostava muito do meu trabalho. Eu me dedicava muito, eu não queria sair, eu não queria acreditar que o meu trabalho estava me fazendo mal. E chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, foi um período, para mim, divisor de águas. Foi onde eu percebi que eu realmente não estava ficando legal. Trabalhei um período em casa, o que me fez muito mal, porque eu fiquei muito tempo dentro de casa e isso deixa a gente estressado, cansado, porque mudou toda a minha rotina. E depois eu optei por voltar pro trabalho. Depois de 3 meses que eu fiquei em casa, de home office, eu falei, eu quero voltar pro trabalho, porque eu era diretor da escola e eu queria estar presente e tudo mais, eu precisava manter os meus números, mas a pandemia foi algo que mexeu muito comigo. Quais mudanças no seu comportamento você notou que foram causadas pelo burnout? Primeiro, eu sempre fui uma pessoa que comi muito bem na minha vida. Tava acordando todos os dias para ir trabalhar. Segunda a sábado, eu não tinha apetite nenhum. Eu tentava comer um pão e eu não conseguia. No domingo, que era o dia que eu não trabalhava, eu conseguia tomar meu café tranquilo. Eu percebi pela queda de meu cabelo, o meu cansaço físico, pelo mau humor. Eu comecei a tratar algumas pessoas de forma ignorante, com grosseria, e eu pelo menos nunca me percebi como uma pessoa ignorante. Eu percebi que eu tava muito mal quando eu ia pro meu trabalho e eu saía de casa e do nada eu chegava no trabalho e não percebia o meu trajeto. Eu não conseguia me desligar. Teve um momento que eu conversei lá com a minha diretora geral, Falei pra ela que eu não tava me sentindo bem. Ela me deu 30 dias de férias. Peguei férias e foi outro momento também que eu percebi que estava bem complicado pra mim, porque eu saí de todos os grupos do WhatsApp, tinham muitos, isso era algo também que me incomodava bastante. Falei, olha, eu vou sair de férias, eu vou sair de todos esses grupos, só que eu não curti as minhas férias. Eu fiquei contando as minhas férias de forma decrescente. Faltam 29 dias, faltam 28 dias, faltam 5 dias, na última semana eu entrei em desespero. Eu não consegui descansar sabendo que eu ia ter que voltar pro meu trabalho, para aquela rotina que estava me fazendo mal diariamente. Clebson, você comentou sobre ter tido queda de cabelo. Essa queda de cabelo também teve relação com o estresse causado pelo trabalho? Sim, a minha queda de cabelo começou há pelo menos uns 6 anos. E eu já estava numa rotina bem corrida, ansiosa, estressante. E eu busquei acompanhamento médico, tratamento. Passei na dermatologista, fiz vários exames. A dermatologista falava que a alopécia, ela é caracterizada pelo cansaço, pelo estresse, pela parte emocional. Fiz tratamento, tomei remédio, tomei vitamina, só que eram picos. Em alguns momentos que eu estava menos estressado, mais calmo, meu cabelo crescia um pouco. Em outros momentos, meu cabelo caía bastante. Eu cheguei a ficar praticamente careca na parte de trás da minha cabeça quando eu estava em um nível muito alto de estresse. E depois que eu saí do meu trabalho, que eu me acalmei um pouco, que eu descansei um pouco, o meu cabelo começou a crescer um pouco, porque eu sinto que eu estou menos cansado, que eu estou menos estressado, ansioso, e o meu cabelo hoje é praticamente normal. Obrigada por compartilhar sua experiência com o Comunicast, Clebson.
Agora vamos conversar com a gestora de recursos humanos, Deise Rodrigues. Na sua visão, como o ambiente de trabalho pode adoecer o funcionário e como evitar isso? Sem dúvida, o ambiente do trabalho adoece o funcionário de forma psicologicamente, né? E aí acaba refletindo no físico. Então, eu indicaria, para evitar que o ambiente de trabalho adoeça, que avalie o relacionamento, a relação entre empresa e empregado. Que a relação, ela vem lá desde o líder, que ele vai ter mais contato, né, direto com o empregado. Então, essa relação entre líder e liderado não dá para ser microgerencial. Ele precisa analisar as atividades, mas ele também precisa declarar confiança nas pessoas que estão sob a liderança dele. Então, ele precisa dar espaço para elas poderem gerir o tempo dela, a gestão delas, e focar sempre no resultado. Então, dar espaço para que elas uma dinâmica legal, hein? A vida pessoal e a vida profissional, porque a gente não tem um botãozinho on-off, né? Eu trabalho, em casa, em casa. Então, o líder também tem que estar atento para poder balancear muito bem, para não deixar que sua equipe adoeça, e se já tiver um foco para ele lidar melhor com essa situação. Como as empresas devem se adaptar a essa nova classificação da síndrome de burnout como doença ocupacional? Então, para ela se adaptar, ela precisa repensar muito bem no plano de negócio que ela gere lá dentro com as pessoas. Então, ela precisa entender que o burnout é um problema estrutural e que a qualidade de vida no trabalho vai englobar tanto do bem-estar até a saúde. Então, ela precisa adotar as medidas de prevenção e tratamento para que esses estados não afetem, né, dentro do âmbito do trabalho. Então, ela precisa verificar isso para não prejudicar a produtividade dentro da empresa. Prestar muito bem atenção aos sinais, porque o colaborador, ele vai te dar sinal. Então, você vai perceber uma queda de rendimento, você vai perceber uma falta de atenção, você vai perceber também que ele fica um pouco irritado com algumas coisas. Então, ela precisa estar bem atento a esses sinais. Que o trabalho em si não é o problema é o excesso do trabalho. Então, a empresa precisa, de fato, analisar muito bem como é que está sendo gerido essa parte de pessoas dentro da organização. Existem ações que as empresas podem realizar para melhorar o ambiente de trabalho, a fim de evitar que o trabalho se torne estressante e cansativo? Sim, tem diversas ferramentas e a gente pode começar por uma bem simples. Pode ser criado um questionário bem básico que você entrega para o colaborador responder e ele vai te retornar de forma anônima, você não precisa expor, né, das opiniões dele e começar a trabalhar a partir dali. O RH precisa mapear todo aquele questionário e começar a analisar quais são as ações que eles podem iniciar. São pequenas, mas fazem uma diferença enorme, como, por exemplo, quando for contratar um funcionário novo, é preciso estar muito atento se os valores e a missão dele está em acordo com os valores e a missão da empresa. Porque quando ele sente esse desacordo, que ele começa a trabalhar, ele está mais suscetível a ter ansiedade, a partir para a depressão, e aí torna um burnout bem no estalar de dedos. Então, a primeira que eu daria é isso, né? Verificar a missão, visão, valores da empresa está de acordo com o seu candidato à vaga. Focar no bem-estar do colaborador, inovar as experiências, atribuir tarefas ousadas, dar desafios, metas para eles avançarem, cuidar da saúde mental, procurar palestra, cursos, investir isso dentro da organização. Até as pequenas conseguem fazer isso, tem vários vídeos online que você pode apresentar para o seu colaborador. Oferecer benefícios inteligentes, tem empresa que acha que dá o plano de saúde, está dando saúde a ele. Não, saúde vai muito além do plano de saúde, você precisa cuidar de quem está ali à frente da sua empresa. Incentivar e aprender a dar o feedback também, que é muito importante que eles tenham um retorno de tudo. E, por último, mas não menos importante, a atividade física. Ela é muito bem para o corpo, mas também é muito bem para a alma. Então, eu encaixaria todas essas dicas. Como o RH deve se portar quando um colaborador relatar que está sofrendo a síndrome de burnout? Acho que a partir do momento que você escolheu ser da parte de gestão de pessoas, é porque você gosta de pessoas, gosta de cuidar de pessoas, gosta de estar junto com pessoas. Então, eu aconselho o RH a estar muito mais sensível, a poder ouvir, a poder perceber, porque a gente vai dar sinal todo o tempo se acontecer algo relacionado ao burnout, ansiedade no nosso cotidiano, nas nossas ações. Então, eu aconselho que o RH esteja assim, sensível a sentir e também a ouvir o outro lado e poder agir da forma mais rápida e precisa, porque pode começar pequeno e tornar algo bem grande muito rápido. Então, eu aconselho que o RH esteja sensível. Já que escolhemos RH, então vamos cuidar das pessoas.
Agora que entendemos melhor o que é a síndrome de burnout e quais os principais sintomas, ressaltamos a importância de cuidar da saúde mental, assim como da física. E caso você se identifique com algum desses sintomas, procure um médico para que ele possa te ajudar com o melhor tratamento. O episódio de hoje contou com a participação do psicólogo especialista em análise do comportamento Jamerson Nascimento, a gestora de recursos humanos Deise Rodrigues e o ex-diretor de uma escola, Clebson Barbosa. Obrigado a todos. Com roteiro e locução de Edilane Tenório e Yasmin Abud Camelo, produção e edição de Jonathan Santos, esse foi mais um episódio da temporada 2022 do Comunicast. Obrigada a você, ouvinte, não deixe de seguir nossas redes sociais e até a próxima. Obrigada a todos que nos escutaram até aqui e até a próxima. Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.